Olá, povo de Belém, nós estamos aqui em mais um podcast da vereadora professora Silvia Letícia, sempre trazendo informações sobre a nossa cidade, falando de cultura, educação, política, saneamento, enfim, são vários assuntos que tem a nossa cidade. A gente sempre traz um movimento, uma instituição, uma associação para falar um pouco dos acontecimentos da nossa capital. Solta a vinheta. Bem, hoje eu trago aqui uma pessoa que faz parte do comitê gestor do movimento Renovar Nosso Mundo. Nós vamos falar um pouco das ações desse movimento, a Simone Vieira. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui no nosso podcast. É um prazer estar com vocês, é um prazer, conhecer mais um pouco da cidade de Belém, minha experiência como mineira e como pessoense, agora nessas terras que têm me recebido tão bem. Obrigada por essa oportunidade. João Pessoa, está morando em João Pessoa, lá na Paraíba, não é isso, Simone? Isso. Simone, fala um pouco para a gente, explica um pouco sobre esse movimento do Renovar Nosso Mundo, como é que surgiu, o que é que ele faz, como ele atua, fala um pouco para nós. Então, nós somos um movimento global de cristãos que se envolvem nas questões climáticas, por um mundo mais justo e sustentável. É um movimento internacional, então, em todo o mundo. Isso, nós somos um movimento que hoje nós estamos em 20 países, desde a África, as Américas, a América Latina, a Europa, a gente está no Canadá, nos Estados Unidos, na Colômbia, no Peru, no Chile, na Inglaterra, na Irlanda, na Eslováquia, na Holanda, no país de Gana, Nigéria, Zâmbia, Tanzânia, Quênia, Malawi, Moçambique, Uganda, Índia e Austrália. E aqui no Brasil há quase 7 anos. E tem uma sede específica em algum desses países ou não? Não. Como nós somos um movimento e é orgânico, em cada país tem filiados e filiadas de várias regiões no Brasil. Do mundo, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 195 filiados e filiadas que estão espalhadas. Então, tem gente no Sudeste, no Nordeste, no Norte. É um movimento cristão, né? Um movimento cristão. Lá fora, a Igreja Anglicana, a Igreja Católica faz parte também. Isso, diversas evangélicos. Igrejas. Muito bom. E me diz um pouco aqui, como é que essa atividade ela chega aqui em Belém, o Renovar Nosso Mundo, e que traz o Renovar Nosso Mundo para a nossa capital? Nós já temos um grupo forte em Manaus, que é coordenado ali pela professora Socorro, da Universidade Federal do Amazonas, com um grupo bem ativo, com muitas atividades, tentando expandir para outras regiões. Vocês estão em Manaus já realizando as atividades lá? Sim, já há mais de 6 anos. O grupo local, ele sensibiliza as igrejas para tratar o tema ambiental, desde o púlpito da igreja, para o pastor, para os presbíteros, reverendos, começarem a abordarem nas suas celebrações o tema da criação, o tema ambiental, como um tema que ele é prioritário também em toda a Bíblia, desde que ele começa em Gênesis na Bíblia e fecha no Apocalipse 21, também falando da criação. Então, a gente até diz que é uma das primeiras das missões que Deus colocou para o ser humano foi guardar, cuidar e zelar do jardim. Então, sensibilizar a igreja para esse compromisso com a natureza. E ele propõe ações práticas, O que a sua igreja, na comunidade, entende que é importante fazer? Seja acompanhar uma associação de catadores de reciclável, seja pensar o próprio modelo da igreja de redução da água, da energia, do uso de descartável. Então, começando dentro da sua igreja, a mudar suas práticas, até atender o que a comunidade está atuando naquele sentido, seja
um grupo de mulheres que trabalha com coleta seletiva ou gera renda a partir, né, de materiais recicláveis, seja numa campanha de proteção ao rio, né, de preservação de uma área de manguezal, né? Trabalho com marisqueiras. Lá em Manaus. Já estão atuando em Belém sobre essa temática também? Não. Em Belém, a gente agora, né, com a COP30, que vai acontecer no próximo ano, a gente falou, olha, precisamos mapear as igrejas, as organizações cristãs que existem ali em Belém. Então, vocês estão ainda se estabelecendo em Belém, Renovar Nosso Mundo. Já tem essa atividade em Manaus e em Belém está começando ainda. Isso, em Belém a gente está nesse momento sensibilizando, a gente realizou, né, o pré-encontro para preparar para a COP no próximo ano. Certo. Então, já trazendo as igrejas para entenderem a importância dessa COP aqui em Belém e no Brasil, de como que as igrejas têm a responsabilidade de se envolver e de trabalhar nas políticas públicas. Nós já realizamos esse encontro, realizamos à noite também um encontro aberto para todas as igrejas, além das suas lideranças. Mas você já foi em algum culto, em alguma igreja evangélica para falar sobre o assunto? Começamos a partir de nós nesses dias aqui, né? A falar nas igrejas, tivemos, né, na sua igreja, na Graça e Paz, falando sobre o tema que foi muito bom, na Igreja Assembleia de Deus Maranata, mas isso é só a pontinha, porque a gente quer que as pessoas aqui de Belém envolvidas passem a sensibilizar as comunidades de fé do seu entorno, que agora, né, sejam multiplicadores dessa ação que Renovar Nosso Mundo já realiza no mundo, realize também nas igrejas aqui em Belém, para que não seja só um momento para COP. Né? O movimento ele não existe só para um evento climático, mas ele existe para, no dia a dia das pessoas, as suas práticas, né, e as políticas públicas sejam alteradas para um mundo mais justo e mais sustentável. Eu sei o quanto é difícil a gente falar dessa questão nas igrejas evangélicas. Quais são os desafios do movimento no Brasil em relação a essa questão climática? Acho que passa pela teologia da igreja. Infelizmente, a igreja, né, sempre tem uma teologia escatológica de que quanto mais quente, quanto mais inundações, quanto mais questões climáticas graves, estamos chegando para a volta de Cristo. Então, as pessoas já aprendem, não, a gente não pode orar ao contrário, porque a gente não quer que Jesus volte, a gente aprende, né, nas escrituras com uma interpretação, né, teologicamente não correta das escrituras, que não entende que o reino de Deus é um reino de justiça, de uma vida abundante, né, que ele vai fazer novas todas as coisas, né, um novo céu e uma nova terra, de harmonia, de relações justas. Então, acho que passa pela nossa teologia, uma teologia que compreenda que Deus, ele criou tudo para vivermos harmonicamente. Quando a gente pega um alimento sem agrotóxico, quando a gente toma uma água, né, sem minérios, quando a mãe alimenta o bebê e não tem microplásticos naquele leite materno. Então, a gente precisa retomar realmente as escrituras, né, dessa plenitude de vida e de eternidade do céu que desce e vem ao nosso encontro com Jesus, do que esse medo que todos têm e que alinham isso à volta de Cristo com o pior, né, do clima. Né? Então, está muito quente, é muita inundação, que Jesus volte. Jesus, ele quer voltar, já voltou, né, em nós e já se manifesta hoje entre nós, no reino que já está entre nós, no nosso dia a dia, com práticas de justiça e com um mundo em equilíbrio, e não com uma crise climática como a gente tem vivido. Pois é, nosso mandato aqui, nosso podcast está trazendo esse assunto super importante sobre a questão climática. Estamos aqui com a Simone Vieira, que é do Comitê Gestor do Movimento Renovar Nosso Mundo. Simone, como têm sido os trabalhos para vocês alcançarem o povo evangélico relacionado à justiça socioambiental? O que é que vocês têm feito para alcançá-los? Então, dentro do movimento, a gente tem grupos de trabalho. Então, a gente tem um grupo de trabalho de povos tradicionais, né, com cristãos indígenas, com cristãos quilombolas,
que se reúnem, né? Nós já tivemos até um fruto de um livro, né? Teologia Indígena Cristã, feito, né? Elaborado só por irmãos e irmãs indígenas que escreveram esse livro a partir da espiritualidade deles em suas comunidades indígenas, porque tem muita teologia forte, com princípios e vivências espirituais dos nossos povos tradicionais que precisam chegar às nossas igrejas. Eu acho que uma das contribuições que os movimentos cristãos, né, têm tido é essa, que é romper com a colonização de que sempre o missionário ia para as comunidades indígenas levar uma espiritualidade de fora, ia levar o seu ritual, o seu modelo de culto, ia fazer missões dentro das comunidades indígenas. E nesse grupo que nós temos em Renovar Nosso Mundo, a gente tem falado que é a teologia dos povos indígenas que precisam chegar às igrejas não indígenas. As igrejas não indígenas é que precisam aprender, né, como o povo tradicional, o povo indígena, respeita, lida com a terra, vive a espiritualidade não dentro, né, de blocos de concretos, mas dentro do espaço da natureza, onde os salmos, onde toda a Bíblia sempre diz que louva o Senhor, a natureza louva o Senhor. A gente vê Cristo, né, vê a presença de Deus na natureza. Então, nesses grupos, aprende a voltar essa essência tradicional dos nossos povos. A gente tem um grupo de trabalho sobre resíduos, que também funciona, pensa alternativas, né, para o resíduo orgânico, para os lixos eletrônicos, para essa quantidade de resíduo que a gente tem hoje. A gente tem o GT Água e Energia, certo. Também pensa a questão, né, hídrica, da nossa energia, energias renováveis. E a gente tem um grupo de trabalho teológico, que inclusive já fizeram um currículo para os seminários, está à disposição dos seminários teológicos, para que as academias, os seminários, tanto os formais como informais, adotem a educação ecoteológica nos seus currículos. E as práticas, a gente tem vários materiais. A gente produz cartilhas, a gente produz webinars, formações, todas dentro desse tema ambiental, com cristãos especialistas nessa área, técnicos da área da ciência, né, na área da biologia, todos esses cristãos unidos para servir a igreja para um mundo mais sustentável. Bem, nós estamos encerrando nosso podcast. Eu fui presenteado pelo Renovar Nosso Mundo através da Simone Vieira, com essa literatura, que é uma forma de alcançar também o povo evangélico. Nós temos aqui um livro que é Porque Deus Amou o Mundo, Igreja e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODS, é uma literatura excelente. Eu estou começando a ler já esse livro que eu fui presenteado, muito obrigado. E nós estamos no final, queria que tu falasse dessa tua palavra final, né, relacionada à COP30 também, que está chegando aí. Sim. Importante dizer que esse movimento, né, ele não trabalha sozinho no Brasil. A gente já está um pouquinho mais idosos nessa área, né, aqui no Brasil, mas aqui em Belém a gente tem também uma rede muito importante, que é a REDA, também vem atuando, né, sobre as questões climáticas no mundo ecumênico e evangélico. A gente tem a IRI também, que já vem atuando aqui em Belém, então a gente se une a essas organizações, ao ISER, Fé no Clima, também já atua há muitos anos com essa temática ambiental. Então, a gente converge todos os nossos esforços, né, em unidade. Acho que já tem muita coisa lá fora que tenta dividir a igreja. E as questões climáticas é algo que precisa nos unir, né? As pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que são aquelas que Jesus atende em primeiro lugar, que a igreja precisa colocar no centro, né, do seu sermão, da sua atenção, das suas ações, sofre mais se nós, como igreja, como movimentos, não nos unirmos, né, para mudar esse cenário climático que a gente tem, para reduzir o desmatamento, né, para incidir em políticas públicas, reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Ontem eu falei na igreja,
Se as pessoas não sabem, falam assim, não descobri qual é a minha missão ainda, não sei qual é o meu chamado. Um chamado, tenha certeza, que é o primeiro quando você abre a Bíblia em Gênesis 21. Cuidar, guardar o jardim. Fazer o jardim florescer e prosperar. Então, se você não descobrir mais nenhuma missão, essa missão não precisa vir profeta, mas ninguém para dizer. Já está determinada, que é para todos os cristãos. Então, não é só o Pacto de Paris, não é só os acordos internacionais. A igreja tem a responsabilidade de ser a primeira a convocar, né, o mundo, o planeta, para cuidar desse jardim que é a nossa casa comum. E então, principalmente que é o nosso Brasil. Né? Obrigado, Simone Vieira, esteve aqui conosco nesse nosso podcast. Até o próximo. Obrigada.